Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Jardel. Espero que vocês estejam firmes no propósito de aprender. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a pesquisa de mercado. Eu diria um tema essencial para todo mundo que trabalha com marketing, trabalha com desenvolvimento de novos produtos. Esse tema, pesquisa de mercado, é um tema essencial. Poderia ter uma disciplina só sobre pesquisa de mercado, né? Então hoje é mais uma introdução, mais para vocês entenderem e conhecerem um pouquinho do passo a passo de como se realizar uma pesquisa de mercado, ok? O que é uma pesquisa de mercado, né? Eu costumo dizer que a pesquisa de mercado é uma ponte entre a empresa e o seu cliente. Então, na definição que eu coloquei aqui para vocês, a pesquisa de mercado é uma ferramenta que liga a organização, né, liga a empresa ao seu mercado, por meio de obtenção de informações. A pesquisa de mercado, ela permite, né, obter e identificar tanto oportunidades quanto problemas que estão advindos do mercado. Então, a pesquisa de mercado possibilita a empresa identificar tanto o que ela pode explorar como oportunidade, como o que ela tem que resolver como um problema. É muito importante, pessoal, que a pesquisa de mercado é ela que vai redirecionar, ela que vai dar aí o direcionamento para as ações de marketing da empresa. Então, como é que eu vou elaborar um plano estratégico de marketing, né, baseado em tudo aquilo que a gente já discutiu, então em marketing de produto, de preço, de promoção de praça? Como que eu vou elaborar um plano estratégico para o meu marketing se eu não conversei com o meu cliente, se eu não conheço o meu cliente? Então, a pesquisa de mercado é essencial para que eu consiga, a partir do entendimento do meu cliente, ok? Preparar adequadamente as minhas ações de marketing no sentido de aí, manter o relacionamento com o cliente, satisfazer as necessidades, desejos e vontades do meu cliente. Se você é um gestor de marketing, se você é um diretor, se você é um gerente dentro de uma empresa, o tempo todo você vai ter que tomar decisões a respeito do que fazer ali no cotidiano da empresa, de quais estratégias utilizar, ok? Então, por que a gente realiza uma pesquisa de mercado? Porque a pesquisa de mercado nos ajuda a tomar a melhor decisão. Dentro de todas as possibilidades, aí a gente vai optar por aquela que tem maior probabilidade de sucesso. Então, maior probabilidade de levar a empresa, fazer com que a empresa alcance o objetivo que ela deseja. E para tomar essa decisão corretamente, a gente precisa desses dados, dessas informações de mercado, ok? É igual um médico quando pede para o paciente um exame. Por que o médico pede para o paciente o exame? Porque baseado naquelas informações ele vai tomar a melhor decisão sobre qual remédio receitar e assim por diante. A pesquisa de mercado é mais ou menos isso. Você vai fazer um exame como o seu mercado, né? Você vai entender o seu mercado para você poder tomar as melhores decisões aí, seja no lançamento de um novo produto, no reposicionamento de um produto existente, seja no momento de você mudar o preço de um produto, mudar o canal de distribuição que você utiliza e assim por diante. Eu coloquei aqui 5 passos, ok, para a gente fazer pesquisa de mercado. Então, 5 passos aí do início até o fim da pesquisa. E são basicamente esses daqui, tá? Eu vou explicar um por um para vocês. Então, o primeiro passo é você identificar o problema de pesquisa. Ok? O que eu quero entender? O que eu quero resolver? O que eu quero conhecer mais? O segundo passo é você planejar a pesquisa. Então, como que a pesquisa vai ser feita, quem vai participar da pesquisa e assim por diante. O terceiro passo é, de fato, você aplicar a pesquisa. Então, você vai a campo aí, você utiliza as ferramentas que você planejou e aplica a pesquisa. O quarto passo é você analisar os dados. Então, você vai extrair gráficos, você vai extrair ali as informações que são pertinentes para a pesquisa. E o quinto e último passo é a elaboração do relatório final da pesquisa. Né? Esse relatório é que vai ser utilizado para a tomada de decisão, como eu disse para vocês anteriormente. Então vamos lá. O primeiro passo, né? Qual é o problema que eu tenho na minha empresa e que eu quero resolver? Então, qual é, afinal de contas, o que está por trás da minha pesquisa? O que está inspirando? O que está motivando a minha pesquisa de mercado?
Por exemplo, será que está caindo as minhas vendas, o meu lucro, eu estou perdendo participação de mercado? O que está acontecendo? Será que o consumidor ele está mudando, ele está tendo alguma reação aí à minha estratégia dos 4Ps? Então, será que a minha estratégia de produto, será que eu mudei minha embalagem e o consumidor não está satisfeito? Né? Será que eu mudei meu preço e o consumidor não está satisfeito? Será que a minha propaganda, né, ou minha estratégia de promoção não está chegando até o meu consumidor adequadamente? Então, o que está acontecendo afinal? Eu preciso compreender isso. Como é que o mercado está evoluindo? Então, como é que o consumidor, será que o consumidor de hoje ele é igual ao consumidor de antes da pandemia? Será que o consumidor de hoje ele é igual ao consumidor de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás? Eu preciso compreender aí o que está evoluindo no mercado, o que está mudando na perspectiva do consumidor, né? Quem são os concorrentes e como meus concorrentes agem? Então, como é que o meu consumidor enxerga os meus concorrentes? Esse também pode ser um problema. Eu também posso querer lançar um novo produto no mercado e aí eu preciso entender se de fato aquele meu produto tem apelo junto ao público, né? Então, será que se eu quiser lançar um produto com maior produto alimentício, né, com maior teor de fibras, ou sem glúten, ou com maior nível de proteína, ou com apelo vegano, será que o meu consumidor de fato ele está disposto a pagar mais por esse produto? Ele está disposto a comprar esse produto? Ele tem interesse nesse produto? Então, eu preciso aí ouvir o meu consumidor para poder entender, né? Então, o primeiro passo aí é entender qual é o problema de pesquisa. Então, o que eu quero aí com a minha pesquisa? O que eu quero resolver? Ok? Uma vez que esse problema ficou claro, que eu entendi o que eu quero resolver, eu vou partir para o planejamento da pesquisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no planejamento de pesquisa é estabelecer algumas questões ou algumas hipóteses, né? Então, por exemplo, o consumidor não se adaptou à minha nova embalagem porque ele não reconhece o meu produto na prateleira. Ou o consumidor não se adaptou à minha embalagem porque o meu consumidor acha que a minha nova embalagem não transmite o apelo da tradição da minha marca, por exemplo. Ou ainda, o consumidor não se adaptou ao meu novo preço porque o concorrente tem um preço um pouco mais baixo do que o meu preço está agora. Então, eu preciso estabelecer questões, hipóteses aí antes de planejar a minha pesquisa, ok? Eu também preciso, no planejamento, definir a minha metodologia, o meu método, né? Será que a minha pesquisa vai ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa? Qual é a diferença entre pesquisa qualitativa e quantitativa? A pesquisa quantitativa, eu vou trabalhar com estatística, eu vou trabalhar com números, né? Então, aí eu vou trabalhar geralmente com escalas dentro de um questionário, né? Então, o consumidor ele vai responder em escala de totalmente insatisfeito até totalmente satisfeito, ou concorda totalmente, até discorda totalmente. Vai ser uma pesquisa baseada em números, em estatísticas. A pesquisa qualitativa, não. Ela é baseada na interpretação, ok, do que foi dito, na entrevista com o consumidor, na reação do consumidor. De maneira geral, a pesquisa qualitativa ela tem esse enfoque muito mais vamos dizer assim, na qualidade das informações ou no tipo de informação que chega e não necessariamente nos números, na quantidade que foi repetido determinada variável de análise, ok? Então eu preciso definir qual vai ser o método e a técnica de coleta de dados, eu vou falar para vocês adiante, a minha amostragem, quantas pessoas vão responder minha pesquisa, como é que vai ser o meu planejamento de coleta de dados, então onde é que eu vou encontrar a pessoa para responder minha pesquisa, como é que eu vou processar e analisar os dados, né? Qual vai ser a minha organização, então quem vai participar, qual é a equipe que vai de fato para o campo aplicar a pesquisa, qual o cronograma, né? Quem vai fazer o que em determinado momento, qual o orçamento da minha pesquisa, então quanto que eu estou disposto a gastar para poder realizar essa pesquisa, ok? Vou trabalhar algum desses tópicos aqui com vocês aqui agora. Vamos lá, sobre ainda o que eu falei para vocês de levantar hipóteses, né? A gente pode utilizar essa técnica que se chama diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito,
ou o diagrama espinha de peixe, né, que a gente chama também. Então, o que que é? Eu vou pegar o meu problema aqui. Então, o meu cliente ele está reclamando dos atrasos do produto. O que que pode estar gerando aqui o atraso de produto? Claro que isso aqui eu estou levantando hipóteses muito mais voltado para a questão operacional da empresa, e não de mercado, tá? Mas o que que pode estar causando o problema? O estoque, né? Minha empresa não tinha estoque no momento que eu precisava entregar para o meu cliente. O meu materiais, então meu fornecedor não entregou os materiais. A mão de obra postou com atraso para o meu cliente, isso no correio. O prazo de produção, eu não consegui produzir no prazo para poder entregar para o meu cliente. Então, eu posso pegar esse problema aqui de produtos atrasados e substituir por qualquer hipótese que eu tenha. E a partir disso eu vou levantando questões, né? Então, por exemplo, por que minhas vendas caíram? Ou ainda, por que o cliente não gostou da minha embalagem? Ou ainda, por que o cliente está insatisfeito com o preço do meu produto? Ou por que o meu concorrente tem ganhado mercado? Então, baseado nesse problema, eu vou levantando hipóteses sobre esse problema. E por que isso é importante? Porque quando eu tiver esse conjunto de hipóteses elaborado, é que eu vou fazer o meu questionário, né? E aí eu vou conseguir questionário ou roteiro de entrevista ou outro método que eu for utilizar, e aí eu vou conseguir de fato levar isso para o meu cliente, tá bom? Então, antes de partir para a pesquisa de campo, vocês vão ter que ter um trabalho intelectual pesado de reflexão a respeito de por que é que vocês estão fazendo a pesquisa e o que vocês querem identificar, afinal de contas, nessa pesquisa, tá bom? Vamos lá. O que pode ajudar muito a gente na identificação dessas hipóteses e tudo mais é a gente fazer uma pesquisa em dados secundários. Então, a gente buscar fontes na internet de pesquisas que foram feitas anteriormente que vão nos inspirar aí ou vão nos ajudar a compreender um pouco melhor o problema que a gente quer tratar na nossa pesquisa. Um exemplo interessante foi uma pesquisa de mercado que nós fizemos sobre o consumo de frango caipira em Uberaba. Né? Então, nós tínhamos um projeto na comunidade de São Basílio, aqui em Uberaba, é uma comunidade rural, nós tínhamos um projeto de frango caipira nessa comunidade, e nós estávamos em processo de criação de identidade visual, de posicionamento desse produto no mercado e assim por diante. Então, nós aplicamos questionários aí, com mais de 300 pessoas assim, em pontos diferentes da cidade para poder entender aí o que o consumidor valorizava do frango caipira. Então, como que ele comprava, quanto que ele pagava, onde que ele comprava, se o fato do produto ser um produto com apelo sustentável, de ser um produto produzido em uma comunidade rural aqui de Uberaba, se isso agregava ou não agregava valor ao produto. Mas como que a gente fez para chegar a essas variáveis que a gente colocou no nosso questionário? A gente pesquisou. Então, eu achei, por exemplo, pesquisas feitas sobre o consumo de frango caipira no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, e, obviamente, o que eu fiz? Eu peguei aquilo que se tratava da natureza da cidade de Uberaba, né, de aspectos da natureza da cidade de Uberaba, mas eu também compus o nosso questionário baseado nas pesquisas que eu achei, que encontrei na internet, ok? Então, pesquisas em dados secundários, que são pesquisas feitas por outras pessoas, podem nos ajudar muito a identificar o que nós, de fato, precisamos colocar no nosso questionário, no nosso roteiro de entrevista. Bom, pessoal, sobre o método de pesquisa com dados primários, né, então a pesquisa que de fato eu vou buscar as informações com o cliente, ela pode ser qualitativa ou ela pode ser quantitativa. E aí a gente tem métodos, né, que a gente pode utilizar para qualitativa e métodos que a gente pode utilizar para quantitativa. Na pesquisa qualitativa, um método interessante é o que a gente chama de grupo de foco, o grupo de discussão. Então, ao invés de entrevistar, eu posso entrevistar, sim, fazendo entrevista em profundidade com uma pessoa de cada vez, mas eu posso também chamar um grupo de clientes para discutir coletivamente uma determinada questão. Um grupo de especialistas para discutir coletivamente uma determinada questão. É óbvio que alguém vai ter que ser o moderador desse grupo, alguém vai ter que estar anotando tudo que foi dito ali, né? Então, não é uma coisa feita solto, não é
uma conversa livre, uma conversa direcionada, ok? Por exemplo, a degustação de um produto, tá? E a percepção do indivíduo após a degustação, a percepção livre do indivíduo após a degustação, é uma pesquisa qualitativa. Ou a observação, né? Então você vai, por exemplo, em um bar, um restaurante ou um supermercado e fica observando o comportamento dos clientes ali, tomando nota sobre como eles se comportam. Isso também é uma pesquisa qualitativa. Já a pesquisa qualitativa, pessoal, observação, experimentação, grupo de discussão, é uma pesquisa qualitativa, ok? Sobre a pesquisa quantitativa, por exemplo, a aplicação de questionários, né? Questionários, vamos dizer assim, fechados, então com variáveis definidas ali. Então, o indivíduo, você vai lançar para o indivíduo uma afirmação e vai analisar o nível, o quanto esse indivíduo concorda ou não com essa afirmação, né? Então, você diz para o indivíduo, por exemplo, eu pagaria mais por consumir um produto produzido na zona rural de Uberaba por uma comunidade de agricultura familiar. Será que a resposta do indivíduo vai ser não pagaria, ou sim pagaria até R$ 1 a mais, ou sim pagaria até R$ 2 a mais, ou sim pagaria até R$ 5 a mais? Então, o questionário ele dá para o indivíduo alternativas de escolha, ok? Outro tipo de pesquisa quantitativa é a análise sensorial. Então, por exemplo, no caso de um alimento, né, o indivíduo vai provar o alimento e ele vai marcar em uma ficha as impressões que ele teve sobre aquele alimento, ok? Ah, então, são aí alternativas de pesquisa quantitativas. Bom, pessoal, sobre definição da amostra, a quantidade de pessoas que vão responder e como é que essas pessoas vão ser escolhidas para responder a pesquisa, na pesquisa qualitativa, a seleção da amostra é mais voltada para a identificação do perfil do público-alvo. Não há tanta necessidade de você fazer uma amostra que tenha aí uma, como eu digo, uma aceitação estatística, né? Então, na pesquisa qualitativa, você não precisa muitas vezes entrevistar 1.000, 2.000 pessoas, ok? Você pode entrevistar pessoas suficientes para que você encontre um padrão de respostas. Isso pode servir para pesquisa qualitativa. Então, como é que eu vou fazer uma pesquisa qualitativa? Vamos supor que eu quero pesquisar produtos alimentícios, né, orgânicos. Eu posso muito bem ficar ali próximo à gôndola do supermercado esperando o indivíduo que vai lá naquela prateleira de orgânicos e pega o produto. E aí eu abordo, obviamente, com a permissão do supermercado, né, o indivíduo e pergunto se ele tem interesse em responder algumas perguntas. Porque aí eu selecionei o indivíduo que consome produto orgânico, ok? Ou eu posso ir na feira livre, que tem essa proposta de consumo de venda de produtos orgânicos, e entrevistar as pessoas lá. Então eu tenho que entender onde eu vou encontrar esse indivíduo. Mas aqui, pessoal, enquanto na pesquisa quantitativa eu preciso ser mais isento em termos de amostra, muitas vezes aqui não. Aqui eu tenho que direcionar as minhas perguntas a um público que faça sentido, tá bom? Então eu preciso entender quem é o público do meu produto. Já na pesquisa quantitativa, é muito importante você buscar aí uma amostra que tenha aceitação, ok? Uma amostra que seja do tamanho correto. Se você pega uma amostra muito maior, um número de pessoas, né, muito grande, aí em relação ao tamanho do universo possível aí, você vai desperdiçar dinheiro aplicando questionário em gente demais. Por outro lado, se você pega uma amostra muito pequena, os seus resultados não ficam confiáveis. Então é necessário aí se atentar, no caso da pesquisa quantitativa, você se atentar em quantas pessoas estão respondendo o seu questionário. E aí a gente tem tabelas disponíveis aí na internet, a gente tem equações matemáticas disponíveis na internet, que diz exatamente quantas pessoas precisam responder sua pesquisa para que ela tenha aceitação
estatística, ok? Não vou passar isso aqui para vocês agora, né? Depois eu compartilho com vocês alguns vídeos explicando como é que são feitos esses cálculos, né? Mas isso é material facilmente encontrado aí na internet, que diz, por exemplo, uma população de 100 mil pessoas, quantas pessoas eu preciso aplicar o questionário? Né? Ou ainda, de 1 milhão de pessoas, quantas pessoas precisam responder meu questionário para que tenha aceitação estatística? Pessoal, o questionário é um dos métodos mais utilizados em pesquisa quantitativa. Na verdade, eu posso dizer que o questionário é o método mais comum em pesquisa de marketing. Quando a gente elabora um questionário, é muito importante que esse questionário vá ao encontro do problema de pesquisa que eu estabeleci. Então, se eu quero entender, por exemplo, a variável preço, meu questionário ele tem que conter informações relativas ao preço. Se eu quero entender a reação do meu consumidor ao lançamento de um novo produto, o meu questionário precisa responder essa questão. Então, o questionário ele tem que seguir ali como diretriz o meu problema inicial de pesquisa. E aí, pessoal, claro que o pesquisador pode utilizar a criatividade no questionário, ok? Mas, de maneira geral, ele tem aí que buscar o tempo todo sintonizar o questionário ao problema inicial de pesquisa que foi estabelecido. Algumas observações importantes, ok? O questionário ele não deve ser muito longo. O questionário ele deve ser de fácil entendimento. Você precisa ter uma linha lógica entre as variáveis. Então, de maneira geral, você pode primeiro identificar o seu público respondente. Então, você pode dizer qual é o gênero, qual é a idade, qual é a escolaridade, qual é a profissão. Então, você tem todas essas alternativas de primeiro identificar o público. Depois você pode pegar uma visão um pouco mais geral sobre a pesquisa, né? Então, quantas vezes ele consome o produto por semana, onde que ele compra o produto e assim por diante. E aí você começa, posteriormente, a ter questões mais profundas e mais voltadas para o seu objeto. Ok? Então, se o consumidor percebeu a mudança de preço, quando que ele percebeu a mudança de preço, se ele deixou de comprar por conta disso, quanto que ele deixou de comprar, se ele observa o concorrente com um preço melhor e assim por diante. Claro, como eu disse, vai dialogar ali com o seu problema de pesquisa que foi definido. A internet é um meio muito interessante de se aplicar questionário, ok? Porque é um meio de acesso rápido e fácil. A internet, hoje em dia, praticamente todas as pessoas utilizam a internet. E aí você aplica um questionário pela internet, né, quase em tempo real ali. Então é um meio muito rápido, muito fácil de se aplicar questionário. A eficácia no retorno da informação também é muito interessante. Porque se você aplica um questionário impresso, você vai ter que ir lá na pessoa deixar o questionário e depois você tem que ir lá buscar. Na internet não, a pessoa responde, você já cai na sua base de dados. O desafio é prender a atenção no consumidor e convencer ele a responder às questões aí do seu questionário. E aí, gente, como é que você faz isso? Você pode oferecer contrapartida para o consumidor. Então, por exemplo, a cada 100 questionários respondidos vai ser doada uma cesta básica. Ou ainda, a todo mundo que responder a pesquisa vai receber um cupom de desconto. Todos que responderem à pesquisa vão receber um relatório elaborado a partir da pesquisa. Uma vez nós fizemos uma pesquisa sobre o perfil desejado por empresas de Uberaba de profissionais de tecnologia da informação. Então, o que eles queriam em termos de conhecimento, de habilidade, de atitude, de pessoas que eles estavam contratando, né? O que a gente ofereceu como contrapartida para eles? Oferecemos o relatório da pesquisa. Então, as empresas saberiam ali, de maneira geral, o que o mercado de trabalho está procurando nesses profissionais, ok? Bom, pessoal, uma vez que eu fiz o planejamento, né, da pesquisa, eu vou partir para a execução. E aí a execução envolve a construção do mecanismo, então do questionário, do roteiro de entrevista que eu vou utilizar, ou da ficha de análise sensorial, o pré-teste, que significa uma aplicação teste, né? Eu vou aplicar para ver se as pessoas entenderam, se faz sentido, se está coerente a pesquisa, e a reformulação da pesquisa se for necessário.
E aí eu vou recrutar, selecionar e treinar a equipe de aplicação da pesquisa. Isso pode ser interno, né, ou externo. Eu posso, por exemplo, a pesquisa que nós fizemos de frango caipira, quem aplicou os questionários foram os alunos do nono período do curso de zootecnia que faziam a disciplina de extensão com a professora Miriam. Então, a professora distribuiu uns pontos para todos aqueles alunos que participassem ali da aplicação da pesquisa. E aí, de fato, a execução vai envolver a coleta de dados, mão na massa, né? Você ir a campo aplicar, ou você distribuir os questionários pela internet, ou você fazer o grupo de foco, ou análise sensorial e assim por diante. Então, o terceiro passo aí é a execução. O quarto passo, pessoal, é a análise dos dados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tabular os dados. O que é tabular os dados? Eu vou pegar o que eu consegui obter por meio da aplicação do questionário, da entrevista, do grupo de foco, e vou agrupar esses dados, ok, em um único documento. Então, por exemplo, se for um questionário, eu vou jogar no Excel, vou começar a calcular já a estatística descritiva. Então, vou começar a jogar lá, olha, a variável tal, tantas pessoas responderam isso, tantas pessoas responderam aquilo e assim por diante. Se for uma entrevista, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as entrevistas e começar a buscar elementos comuns, né? Fazer ali o que a gente chama de análise de conteúdo, ou interpretar os elementos da entrevista ou do meu grupo de foco. É muito importante a gente começar nesse momento aqui a separar os gráficos, ou a pensar gráficos, tabelas. Então, eu vou condensar a informação de maneira que qualquer pessoa que pegar o meu relatório de pesquisa posteriormente consiga entender. Então, tabulação de dados, análise de dados, nada mais é do que você usar mecanismo de interpretação daquela informação que você coletou. Eu acho que eu falei um pouco de Design Thinking na aula para vocês, e eu mostrei alguns métodos de análise de dados, né? Eu não vou voltar nisso aqui, mas você tem vários métodos interessantes de analisar dados ali. Então, por exemplo, os clusters, né, que eu falei para vocês, você tem, por exemplo, o diagrama de Venn, você tem vários métodos de analisar dados aí. Como eu disse, essa aula aqui poderia ser uma disciplina inteira só sobre pesquisa de mercado. E por fim, pessoal, elaborar o relatório. Elaborar o relatório é muito importante, porque o relatório você vai de fato conseguir fazer com que a informação corra dentro da sua empresa. Não adianta nada o marketing fazer uma pesquisa de mercado se a pessoa que está lá na produção, se a pessoa que está lá no financeiro, se o presidente da empresa, se o vendedor que trabalha na empresa, se ele não tiver acesso a essa informação. Então, elaborar o relatório é muito importante, sintetizar tudo que foi levantado no mercado em um relatório é muito importante, ok? E aí você vai constatar aí se você conseguiu ou não responder o seu problema inicial de pesquisa. Será que você conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que você queria inicialmente responder? Seja a sensibilidade do consumidor ao preço, ou uma mudança de produto, seja o lançamento de um novo produto, seja um posicionamento diferente em relação à concorrência. Será que você conseguiu chegar aí à informação que você queria? O relatório vai ter que responder isso, ok? Nesse sentido, pessoal, baseado em tudo que eu falei para vocês na aula, tá? Eu espero que ninguém tenha adiantado o vídeo para chegar aqui na atividade. Eu espero que vocês, de fato, tenham assistido a aula, porque ultimamente eu tenho recebido muitas perguntas sobre as atividades que eu falei durante o vídeo. Então, eu sinto às vezes que o aluno vai lá, adianta o vídeo só para ver a atividade no final do vídeo. Não, assistam ao vídeo, pessoal. Se vocês forem profissionais e não souberem isso que eu disse para vocês no vídeo, vocês não vão ser bons profissionais, ok? Então vamos lá, baseado na atividade baseado em tudo que eu falei no vídeo, eu quero que vocês façam uma busca na internet em uma pesquisa de mercado. Então pesquisem aí na internet um relatório de pesquisa de mercado. Vocês vão encontrar vários sobre diferentes produtos, sobre diferentes categorias de produtos,
vocês vão encontrar várias pesquisas de mercado disponíveis na internet. Baseado nessa pesquisa de mercado que vocês encontraram, eu quero que vocês façam o seguinte. Primeira coisa, compartilhem a pesquisa comigo, a pesquisa que vocês encontraram aí comigo no Classroom. Depois, faça um texto comentando os principais aspectos da pesquisa. Então, você tem um relatório da pesquisa. Faça um texto comentando o que você achou mais interessante, o que você descobriu lendo aquele relatório, lendo aquela pesquisa de mercado. Ok? Então, provavelmente, essas pesquisas elas têm muitas e muitas variáveis interessantes. Pega ali as que você achou mais interessante, as 5 variáveis que você achou mais interessante, o que você descobriu, o que você pode comentar sobre isso, será que mudou a sua maneira de perceber determinado comportamento do consumidor e assim por diante. Então, pessoal, é isso. Desejo a todos aí uma férias, tá? Excelentes férias. A gente está na última semana antes das férias e a gente vai se falando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar no Classroom. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar e-mail, ok? Eu estou à disposição para auxiliá-los nisso aí. Um abraço a todos.